Oi, minha gente, eu sou Cida Bento e nessa temporada do Entrevista nós estamos tratando da lei que alterou a LDB, ou seja, a Lei Máxima da Educação, e que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Hoje nós vamos tratar da relação entre comunicação e educação antirracista. Hoje eu vou conversar com Rosângela Malaquias, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e especialista em educomunicação. Oi, Rosângela, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. Acho que vai ser uma conversa bem interessante. Obrigada, Cida, pelo convite. É uma honra ser entrevistada por você, Cida Bento, que é uma referência não só do ativismo do movimento negro no Brasil, mas de uma maneira internacional, pautando questões tão importantes para a nossa população, inclusive no exterior, fora do Brasil e tudo mais. Agradeço ao programa Entrevista por abrir espaço. E sim, eu sou docente da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lotada no campus da Baixada Fluminense, que é a Faculdade de Educação da Baixada, FEBEF, e há um ano trabalhando na reitoria da universidade, na implementação das cotas étnico-raciais para a população negra, quilombola e indígena. Muito legal. É importante também dizer que a UERJ foi uma das primeiras, né, porque teve também, acho que no Paraná, esse pioneirismo a implementar cotas étnico-raciais, mas nós somos uma das últimas a implementar as bancas. Então eu estou trabalhando com isso nesse primeiro ano agora, fez um ano recentemente, mês passado. Legal, que eu não sabia disso. É, legal. Rosângela, você sabe que nós estamos focalizando esses 20 anos da lei que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. E aí minha pergunta primeira para você, como é que a comunicação pode contribuir para o avanço da implementação da educação antirracista e do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira? Cida, essa pergunta é muito importante, porque a gente precisa primeiro entender que o campo da comunicação é fundamental, e vou citar, né, Paulo Freire, que foi um autor pioneiro a pensar de uma maneira simples algo que parecia óbvio, mas que poucas pessoas talvez refletissem, que é a questão da difusão, da extensão comunicativa. Então, quando a gente pensa que uma boa comunicação estabelece aprendizado, isso significa que, olhando para a legislação que é mandatória, né, no Brasil, ela determina que o ensino de cultura africana, afro-brasileira, indígena, seja ensinado nas escolas. Nós temos um país diverso, então a primeira coisa é olhar para o texto das diretrizes curriculares nacionais que orientam essa educação antirracista e entender que, por exemplo, as diretrizes têm 3 pilares básicos, pilares filosóficos. O primeiro é consciência histórica da diversidade brasileira. O segundo é fortalecimento de identidades e direitos. O terceiro são ações educativas de combate ao racismo, né? Tá. Então, 3 princípios filosóficos. Quando eu olho para o primeiro, na história histórica, diversidade histórica do Brasil, a escola pode olhar para si própria e perceber essa diversidade internamente. Aí eu estou falando tanto da comunidade escolar, como do entorno, como das pessoas que compõem a história daquela escola. Pensar programas, pensar atividades, elaboração de materiais. Imagina, entrevistas filmadas com professoras e professores antigos, crianças e adolescentes, conhecer quem ali tem origem indígena, africana, a partir daí, e de outros grupos étnicos também que formam a história do Brasil, os ciganos, os árabes. Então,
estudar a questão étnico-racial, implantar a legislação pela comunicação, possibilita essas ações. Tá. No segundo, fortalecimento de identidades e direitos. Em geral, né, às vezes é mais fácil você escolher um ator famoso, vou dar o exemplo aqui, Lázaro Ramos, é famoso no Brasil e ele acaba ajudando a meninos negros pensarem, poxa, eu também posso ser um ator, eu também posso ser um diretor de cinema. Mas e olhar para a própria escola e para a própria comunidade? Quem é o diretor, a professora? Quem é o vizinho ali do bairro que tem um histórico interessante? Necessariamente uma pessoa que não tem uma alta escolaridade, mas é um líder da comunidade importante. Sim. E com esse reconhecimento comunitário, isso ajuda a fortalecer, sim, identidade, né? É uma possibilidade. E eu estou de novo falando, só filmar, só criar entrevistas? Não. Se nós pensarmos uma perspectiva educomunicativa, o campo das artes também favorece isso. Então, a construção de murais, fotografias, instalações. Então, há muitas possibilidades que são pensadas, e isso é importante, de maneira democrática. As ações, terceiro princípio, ações educativas de combate ao racismo, pensadas como uma gestão comunicativa. E aí eu estou falando disso de gestão porque a educomunicação, que é um campo do conhecimento importante, fala justamente do quão importante é as escolhas serem democráticas. E isso causa, às vezes, problemas, porque será que estamos preparados para aprender com as crianças, por exemplo? Né? Você quer fazer alguma coisa que você não tem domínio tecnológico. E as crianças têm, os adolescentes têm. Então, olha que bacana, a comunicação também facilita um diálogo na escola, de modo que a professora possa aprender com o estudante. Esse é um desafio. É bem legal. É um desafio e é possível. E integra de uma maneira que as pessoas se sentem protagonistas, né, daquele conhecimento, do processo de conhecimento. Sim. E quando a gente pensa numa comunicação mais ampla na nossa mídia, como ela tem ajudado e como ela pode ajudar mais a viabilização de uma educação antirracista e a implementação da lei, né, que é uma luta histórica nossa. É bacana pensar que, primeiro, pensar uma mídia, assistir uma mídia de maneira crítica. Então, a criticidade é importante, porque ela favorece que quem assiste faça críticas, opine, concorde, discorde com aquilo. Né? Então, isso é um passo importante. Há um campo que se fala mídia, literacy, ou leitura crítica da mídia, ou interface, educação, comunicação. Tem vários nomes que o próprio campo da educomunicação abarca. Traz. Então, uma formação midiática implica também você pensar: aquela história faz sentido para mim? Eu me reconheço naquilo? A minha comunidade está sendo bem retratada? Então vamos pensar Rio de Janeiro, o tempo todo a mídia mostra a violência nas comunidades. Significa que a gente não tem que mostrar? Tem que mostrar. Tem que denunciar, mas há um outro lado dessa comunidade que não é mostrado? Seria possível estabelecer um diálogo, inclusive uma cobrança da própria escola para que outras representações surjam na mídia? Isso é importante também. Então, não é negar a realidade, mas mostrar que essa realidade é multifacetada e há muitas coisas legais nas comunidades que precisam ser mostradas e as pessoas desconhecem. Sim. Nossa, é bárbaro isso. E você vê avanço na mídia? Vejo. Até conversei um pouco com Rafael, né, o produtor aqui, não sei, ele é apresentador, né, de um programa aqui de vocês. Gente, eu sou otimista, eu vejo sim. Eu vejo um crescimento da população negra nos programas de TV, nas novelas. Agora, isso resolve? Em parte, ajuda no que eu falei de fortalecimento identitário. Mostra
que as crianças, os adolescentes têm outras referências possíveis. Uhum. Porém, eu penso que o avanço ele também tem que chegar no campo da produção do conteúdo, dos conteúdos. Então, autores e autoras negros e negras, indígenas. Então, nós estarmos nas diferentes etapas criativas do processo comunicacional. Então, associando com a implementação da lei, eu quero voltar para a primeira pergunta, porque eu acho que é fundamental, e porque muitas vezes também as professoras nas escolas, eu estou pensando em escola pública, né? Falar assim, eu não tenho material, eu não sei como fazer. Então, primeiro, já ter a consciência que a lei tem mais de 20 anos, não, 20 anos, 2023, 20 anos. Há uma produção imensa de materiais em diferentes escolas. Então, é fundamental pesquisar por essas experiências. O próprio CERT, estou falando que é importante, porque criou o Prêmio Educar para a Igualdade Racial, premiando experiências bem-sucedidas no Brasil inteiro. É fantástico. Fantástico. Como no Brasil inteiro você tem pessoas, professores, educadores, gestores produzindo coisas boas nesse pessoas campo. Brancas e negras, porque também falar só a pessoa negra que tem que resolver essa questão, a lei tem que ser cumprida, então chama o professor ou a professora negra para fazer isso. Não, é o comprometimento da escola, né? Porque a LDB, gente, nós estamos cumprindo a lei máxima da educação no país, então isso é importante. Aí assim, então, pesquisar o que já existe. Isso tem a ver com a realidade da escola? Aí volta a falar da gestão democrática. Vamos conversar com todo mundo? Que tipo de comunicação queremos ter e fazer? Que escola queremos comunicar? Como é que a comunidade vai nos conhecer? Já ouvi relatos de pessoas que tinham dificuldade de conversar com as mães, porque muitas mães chegavam, inclusive, na escola fazendo barulho, não sabia, não respeitava as crianças menores que estavam dormindo e tal. Isso eu estou falando uma experiência em São Paulo. E foi num exercício de olhar para a comunicação da escola, que fizemos com as professoras, com a gestão também da escola, como elas comunicavam os recados, né? Então, o mural é ainda um local excelente de comunicação. Mas e o celular? Mas e a TV? Todo mundo pensa que comunicação está apenas no WhatsApp. Não, a gente também tem visto o quanto fake news são produzidas e propagadas de maneira irresponsável no uso do WhatsApp. Agora, é importante, quando a gente escolhe os locais de comunicar o diálogo com a escola, os locais que as pessoas estão. Então, muitas vezes é aquela entrada da escola que tem um mural, e esse mural, sendo bem administrado, entendendo a necessidade das pessoas, você pode mudar o que a gente chama de ecossistema comunicativo. Então, a escola como um todo, ela tem possibilidades de fazer com que a comunicação flua de maneira satisfatória. Então, volto a dizer, o mural, no caso do problema que eu ouvi na escola em São Paulo, foi resolvido com uma foto de uma das mães da comunidade que quis ser modelo e que fez assim, ó. A foto dela. Gente, aquilo deu um efeito incrível. As mulheres que entravam, viam a foto. Então, em algumas comunidades, em alguns lugares, o lugar melhor para se propagar um evento da escola vai ser o posto de saúde. Às vezes é o próprio mercadinho local. Então, a gente precisa usar os celulares, é legal usar, mas vamos também conhecer o histórico dos meios de comunicação, criando podcasts que tempos atrás eram uns programas de rádio, não é? Mas que legal, a gente, quando envolve as crianças, pensando a história do Brasil, falando da era do rádio, quão importante foi para revelar tanta gente importante aqui, e exercitar com as crianças este gravar radiofônico e os efeitos que, quando não se tinha, né, efeitos computacionais e eles eram manuais, são todos exercícios muito legais para se fazer, né, com as crianças, aprendendo como era no passado e, inclusive, vendo as diferenças e os avanços que nós temos agora. Então, são muitas possibilidades.
Rosângela, que delícia que foi conversar com você sobre isso. Que bom, que bom. Muito interessante a maneira sintética com que você ajuda a gente a compreender como é importante comunicar, né? E comunicar envolvendo a comunidade, comunicar lembrando a história de construção né, desse processo que hoje é tão focado na internet, no celular. Quer dizer, ao relembrar o podcast e os programas de rádio, foi muito gostoso poder dialogar com você. Eu te agradeço ter aceito o convite. Convido agora a todos que a gente pudesse ver nossos saberes e fazeres, uma experiência que ilustra isso que nós estamos conversando aqui. Olá, pessoal. Eu me chamo Camila Carvalho, eu falo do Rio de Janeiro, sou professora de Educação Básica há 15 anos e atualmente eu estou atuando como coordenadora pedagógica de uma escola que fica situada no bairro de Irajá, também no Rio de Janeiro. Essa escola atende alunos dos anos finais do ensino fundamental. Entendendo que a sociedade é fortemente demarcada pelo racismo estrutural e que um dos papéis da educação é de combate ao racismo, à violência, a toda e qualquer forma de preconceito e a depreciação da vida humana, o clube de leitura da nossa escola proporciona para os nossos alunos um espaço de troca e convivência. Nesse espaço, eles fazem leituras outras, trocam particularidades, experiências de seu cotidiano, produzem materiais artísticos que ficam expostos pela escola, além de valorizar a contribuição histórica dos diversos povos, suas características e suas memórias. Essa iniciativa visa trazer a potente voz dos nossos alunos. Esses alunos, eles também promovem outras rodas de conversa com alunos que não participam do clube de leitura, a fim de expor as suas impressões e pontos de vista e realidade para outros alunos. A iniciativa visa contribuir para uma sociedade mais justa e equitária, com o protagonismo juvenil. Por hoje é só. Agradeço a você que nos acompanhou. Se quiser rever essa programação ou outro conteúdo do canal Futura, acesse a Globoplay. É gratuito. Tchau.